Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genera Viana. Mais um vídeo para a turma do 7º ano, né? Turma 700 e 701. E aí, amores, tudo bem? Tia Arli morrendo de saudade. Tô gostando de ver que vocês estão entrando em contato, né? Quero também aproveitar e agradecer aí pelas lindas mensagens de aniversário que vocês me enviaram. Então, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Mas vamos falar aqui nesse vídeo da correção do capítulo 9, né? Essa correção aí eu não fiz e estou gravando esse vídeo para fazer essa correção com vocês. O capítulo 9, né, falou aí da região sudeste do Brasil, toda a importância dessa grande região. E nós temos aí algumas questões relacionadas aí ao conteúdo na apostila de vocês. Então, vamos começar na página 65, tá? Onde tem aí duas imagens, né? Tem um mapa e tem três opções de questões aí relacionadas a essas imagens que tem aí na página 65. Então vamos lá. Observe os mapas de clima, vegetação original e físico da região sudeste e responda as questões a seguir, né? A primeira quais tipos de vegetação original ocorreram no sudeste? Dessas, qual é a predominante? Então vamos lá. Os tipos de vegetação original do sudeste são Mata dos Pinhais, Mata Atlântica, Cerrado, campos de altitude, vegetação litorânea e caatinga. Dessas vegetações, a predominante, né, como a segunda pergunta aí tá fazendo, é a Mata Atlântica, tá? A Mata Atlântica é a predominante na região sudeste. Questão do número 2. Que tipos de clima ocorrem na região e que estado eles predominam? Que tipo de clima ocorre na região, em que estados eles predominam? Vamos lá. Subtropical, sudeste de São Paulo, né? Fica ali nessa região do sudeste de São Paulo. Tropical, semiúmido, fica ali no norte e oeste de Minas Gerais e noroeste de São Paulo. Tropical de altitude, região central de São Paulo e também no sul de Minas. E sudoeste do Rio de Janeiro. Tropical úmido, região de Espírito Santo, Rio de Janeiro. E semiárido, norte de Minas Gerais. Ok? Questão 3. Cite as formas de relevo da região e qual delas predominam. Dentro da região sudeste, como eu falei para vocês no conteúdo, na explicação do conteúdo, tem as duas principais formas de relevo, planalto e planície, tá? Só que uma está perguntando a que mais predomina, né? O que mais predomina são os planaltos, beleza? Então, vamos seguir para a página 76, onde tem aí um texto onde fala de desafios na região sudeste. A gente falou bastante sobre esse texto, né? Os desafios na área da educação, na área da saúde, renda, né? Os desafios até mesmo de trânsito do dia a dia, como as pessoas se locomovem de um lado para o outro. Então, tudo isso, né, entra como desafio no dia a dia das pessoas que vivem dentro dessa região, a região sudeste. Então, e tem aí, dentro desse próprio texto, duas perguntas, né? Duas questões aí para serem resolvidas. O primeiro parágrafo afirma que o sudeste é possível encontrar boa parte do que há de melhor e o de pior no Brasil. Cite exemplo do texto que retrata essas contradições na região. Então, vamos lá. A região possui parques industriais desenvolvidos, mas concentra metade das favelas do país, tá? Os estudantes, né, alcançam as melhores notas de avaliação nacional, mas um quarto da população jovem ainda está fora da escola.
A região possui os mais altos índices de médicos e leitos por habitante, mas registra maior taxa de mortalidade por doenças transmissíveis, tá? Então, esse é o que tem de melhor e o que tem de pior, segundo o texto, segundo mostra aí o texto, dentro da região sudeste. A questão 2, cite desafios apontados no texto para cada uma dessas áreas, tá? Primeira, a área é educação. O desafio para essa área aí. Cerca de 1/4 da população jovem está fora da escola. O Sudeste é a região que tem mais professores do ensino básico sem formação superior. Esse é o desafio, né, da área de educação. Área da saúde. Os desafios são muita produção de lixo, que nem sempre é tratado. Epidemias de dengue, tá? Foi citado aqui 2, né? O texto mostra esses 2 desafios dentro da área da saúde. Renda baixa em muitas famílias, né? São milhares de famílias dentro da região sudeste que não tem uma renda per capita alta, né? A maioria dessas pessoas vive em condições precárias e tem renda super baixa. Trânsito, tá? Um dos maiores desafios dentro da região sudeste, e o próprio texto mostra isso, são os congestionamentos, tá? Isso aí, quem vive, né, nas grandes cidades dentro do sudeste sabe o quanto isso aí já faz parte, né, da vida diária da população. Página 77, explore seus conhecimentos. Questão 1. Cite as principais atividades econômicas responsáveis pela transformação da paisagem natural da região sudeste. Então vamos lá. A cana-de-açúcar, né, que a gente falou muito bem dela durante o conteúdo, né, o quanto essa atividade foi fazendo aí a transformação na região. Uma outra atividade, a mineração, tá? E o cultivo do café e a industrialização. Então, cana-de-açúcar, mineração, cultivo de café e a industrialização são as principais atividades econômicas, tá, responsáveis pela transformação da paisagem natural da região sudeste. Questão 2. Explique que fatores naturais possibilitaram o grande aproveitamento hidráulico para a geração de energia elétrica no sudeste. Né? A gente acabou de falar de uma questão muito parecida, quando a gente falou aí dos principais relevos, né, encontrados dentro da região. Então, ó, o relevo predominante planáltico e a abundância de rios, tá? São aí os 2 fatores principais para possibilitar, né, que são fatores naturais que possibilitam o grande aproveitamento hidráulico para a geração de energia dentro do sudeste, tá? Predominância do relevo planáltico e abundância de rios. 3. Considerando o que você estudou no capítulo, escreva um breve texto estabelecendo uma relação entre as seguintes características da região sudeste. Pessoal, isso aí é com vocês, tá? Olhar o texto e fazer um pequeno texto aí para responder essa questão da número 3, beleza? Então, é uma questão aí pessoal. A 4 tem um texto. O texto a seguir relata aspecto da colonização no Brasil, empreendida pelos portugueses. Leia e responda as questões a seguir. Questão A, da número 4. Partindo da capitania de São Vicente, os colonizadores adentraram o sertão para desbravá-lo. De acordo com o texto, quais eram os temores que enfrentavam? De acordo com o texto, os colonizadores portugueses temiam seres reais e imagináveis, representado por animais e plantas fantásticas, índios considerados bárbaros e selvagens, grotões e caminhos, tá? Lá no texto tá falando sobre isso, né? Do que nesse período que os colonizadores, né, achavam, né, dos seres encontrados dentro da região, das diversas áreas do Brasil. B. Quais eram as riquezas do sertão que atraiu os colonizadores?
Que riqueza foi encontrada em meados do século XVIII que contribuiu para a ocupação e a diversificação de atividade das terras da atual região sudeste? As riquezas do sertão, que atraiu os colonizadores, eram valiosas madeiras, plantas miraculosas, aves e animais desconhecidos e metais preciosos. Em meados do século XVIII, foram encontradas as primeiras jazidas de ouro, tá? Questão 5 é uma questão de verdadeira ou falsa. Classifique as frases em verdadeira ou falsa, depois descreva as falsas, corrigindo-as. Letra A. O Sudeste é a região com maior infraestrutura do país? Verdadeira. B. A principal atividade econômica da região é o cultivo de café? Falsa. Tá? Letra B é falsa. C. A região Sudeste é a mais populosa e a menos povoada do país? Também é falsa. E letra D. A maior parte da população do Sudeste vive em cidades em excelentes condições de vida? Falsa, né? A gente sabe muito bem que o Sudeste aí apresenta uma grande quantidade de pessoas que vivem em situações totalmente precárias, né? Onde se encontra um dos maiores números de favelas, né? Enfim, então essa questão é falsa. Então, corrigindo, né, a letra B, embora ainda seja uma importante atividade econômica na região, o café foi a principal atividade econômica do Sudeste a partir do fim do século XIX até o início do século XX. A letra C, que também é falsa, a região Sudeste é a mais populosa e povoada do país. E a letra D, né, que é a última questão aí com F, que é falsa, a maior parte da população do Sudeste é urbana. A região é marcada por altos índices de desigualdade social. Ok? Questão 6. Cubatão tem uma localização estratégica entre 57 quilômetros da capital de São Paulo e próxima ao Porto de Santo, onde encontra e de onde saem inúmeras mercadorias. Leia o texto a seguir para conhecer como o município alia desenvolvimento com a conservação ambiental. Então, tem um texto aí, um mini texto, né? Para vocês fazerem a leitura. E tá pedindo para fazer uma pesquisa e descobrir, tá? Então, na letra A, como era a quantidade de vida antes do processo de industrialização de Cubatão? Resposta. A cidade era marcada pela Mata Atlântica, tá? Marcada e cercada pela Mata Atlântica. Rica em recursos naturais e com excelente quantidade de água e do ar, tá? Excelente qualidade, das águas e do ar. Letra B. Como se deu o processo de industrialização na cidade? Foram instaladas, a partir da década de 1950, grandes indústrias na cidade. Entre elas, uma refinaria e uma siderurgia. Além de várias outras, sobretudo de produtos químicos. Não houve nenhuma preocupação com o meio ambiente, que teve boa parte da vegetação retirada e o ar poluído pela emissão de gases. Questão C. Quais as consequências sociais e ambientais desse processo de industrialização? Vamos lá. O ar tornou-se denso, com cheiro e cor. E as águas foram poluídas pelos dejetos lançados pelas indústrias. Houve morte de peixe, pássaros e outros animais que sumiram da região. A população começou a sofrer vários problemas de saúde em razão da poluição. Essa questão, galera, já foi divulgada várias vezes, né, na televisão, nos telejornais, falando desse processo da grande quantidade de poluição dentro aí dessa região. Questão D. Que providências foram tomadas e quais seus resultados? Em conjunto com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CATESB, indústrias e a população, o governo estadual implantou um plano de recuperação ambiental
que envolvia a instalação de equipamento para diminuir os resíduos lançados no ar e plano de recuperação da qualidade das águas e da Mata Atlântica. Com essas medidas, a qualidade de vida foi recuperada e Cubatão foi considerada cidade símbolo de recuperação ambiental pela ONU, tendo 98% do nível de poluente controlados. Ok? Questão 7. A área do Sudeste ocupada pelo clima semiárido situa-se no A. Norte de São Paulo, B. Sul de Minas Gerais, C. Norte de Minas Gerais, D. Norte do Espírito Santo e Sul de São Paulo. Resposta correta, letra C. Norte de Minas Gerais. Questão 8. Tem uma imagem, né? Está pedindo para observar a imagem ao lado. A imagem representa o tipo de relevo predominante na região sudeste do Brasil. Com relação ao relevo dessa região, escolha a alternativa correta, tá? Então, tem aí 5 opções para esta pergunta. A resposta correta, a opção correta desta pergunta é: trata-se de serras, uma forma de planalto. Os planaltos recobrem boa parte da região sudeste. Portanto, a resposta correta é a letra B, ok? Tá terminando, vamos lá. 9, tem o mapa. Pode afirmar que a imagem, né? Também tem 5 opções, perguntando aí sobre essa imagem, né? Entende-se porque floresta é tão preciosa e importante, né? A área devastada, a área que ainda resta. E dessas 5 opções de resposta, a resposta correta né? Demonstra a importância da Mata Atlântica, a principal vegetação da região sudeste, que apesar de bastante desmatada, apresenta uma grande variedade de plantas e animais. Portanto, a resposta correta do número 9 é a letra B, de bola. Questão 10. De acordo com a Agência Nacional das Águas, né, o Brasil se divide nas seguintes bacias hidrográficas. Como eu falei lá no conteúdo, para melhor estudar, analisar, proteger essas bacias hidrográficas, né? No Brasil foi feito aí a divisão dessas regiões de cada bacia. Então, são 12, né? Como eu já falei durante o conteúdo. E a pergunta sobre essa questão é: de acordo com o mapa, fazem parte da região sudeste as seguintes bacias hidrográficas. Tem as opções, também são 5 opções de resposta. E a resposta correta é Paraná, Atlântico Sudeste, São Francisco e Atlântico Leste. Paraná, Atlântico Sudeste, São Francisco e Atlântico Leste. Resposta correta é a letra A. Ok? 11. O gráfico a seguir representa a evolução da população rural e da população urbana no Brasil ao longo dos anos. Brasil, população urbana e rural, período de 1950 a 2010. Tá aí na página 81 para vocês fazerem aquela análise básica. A questão sobre esse gráfico aí. A região sudeste tem grande importância no avanço da urbanização no Brasil, tem 4 opções de resposta, né? E a opção correta para esta pergunta é ao desenvolvimento da indústria que atraiu um grande contingente populacional vindo do campo, ok? Resposta corretíssima, letra D. 12 e última, né? Ufa! Vocês também devem estar cansados, né? Mas vamos lá. Resposta do número 12, da página 81. A última aí do capítulo 9. Nos últimos anos tem aumentado nas grandes cidades da região sudeste o número de pessoas que utilizam aplicativos para contratar serviços de transporte particulares. A justificativa para esse tipo de serviço é A falta de veículo para venda nas cidades do Sudeste. B, consciência ambiental dos moradores dessas cidades. C,
A falta de transporte público de qualidade e com eficiência. D. Os perigos do trânsito. E. O sedentarismo que impede as pessoas de caminharem até o seu destino. A gente sabe muito bem, né? Principalmente nós que somos moradores dessa região, da região sudeste do Brasil, que uma das coisas que não tem qualidade, né, é o transporte público. Então, já respondi, né? A falta de transporte público de qualidade e com eficiência, tá? É a resposta correta dessa questão. Portanto, é a letra C, tá? Falta de transporte público de qualidade e com eficiência. Beleza, galera? Fico por aqui. Correção do capítulo 9 dada, fechada, tá? Tendo dúvida, surgiu qualquer coisinha, entra em contato comigo, tá? Beijo no coração, até breve, se Deus quiser.